Bom dia, galera, tudo bem? Como é que vocês estão? Joia? Tio tá aqui com saudade de vocês. Você viu que eu tô? Cada dia que passa a gente vai incrementando um pouquinho mais as nossas videoaulas, né? Dizer mais uma vez que eu tô com saudade de vocês. E estando aqui eu vejo cada um de vocês nas suas carteiras, tá? Valeu? Turma maravilhosa desse nono ano do Protágoras. Mais uma vez, quero dizer a vocês que isso vai passar e a gente vai estar junto. Pessoal, nas aulas anteriores, a gente comentou muito sobre o meio ambiente, certo? Vocês fizeram listas de exercícios, fizeram a lista da apostila de vocês que fala sobre o meio ambiente, fala sobre a degradação do meio ambiente, fala de lixo, fala de poluição, tanto ambiental como do ar, da água, do solo. Falamos um pouco do destino do lixo que se tem, lixões a céu aberto, que não é o ideal, aterros sanitários que tem que ser feito de maneira correta, processo de reciclagem ou reaproveitamento de material que possam ser reutilizados, que seria legal. Incineração, a queima, não é viável devido à grande quantidade de poluentes atmosféricos. Falamos da poluição do solo com os agrotóxicos. E quando a gente falou de poluição do solo, queridos, não deixem de esquecer aquilo que a gente falou sobre bioacumulação ou magnificação trófica. O que é isso? Lembra quando a gente falou de cadeias alimentares? Que cada elo da cadeia alimentar a gente chama de níveis tróficos, correto? Esses níveis tróficos, quando acontece algum tipo de poluente, algum tipo de defensivo agrícola, como DDT, como inseticidas, pesticidas, ele pode entrar na cadeia alimentar via pelos produtores e acumulando, concentrando dentro desses níveis tróficos. Até chegar aonde, meus queridos? Até chegar no último consumidor, onde estará a maior concentração desse poluente. A gente pode citar, por exemplo, vamos supor que eu tenho um local onde tem um vasto pasto, capim. Eu joguei o DDT para matar algumas pragas. O capim ficou concentrado com esse pesticida. Aí veio um gafanhoto, comeu o capim, passou para ele também. Veio o sapinho, comeu o gafanhoto, está só concentrando. Veio a cobra, o gavião vai ter a maior concentração. A gente não pode confundir quantidade com concentração. Imaginem bem, leite condensado é o leite concentrado. Tá? Então ele ficou mais grosso, mais denso, mas não quer dizer que ele tem uma grande quantidade. Entenderam? De boa? Esse processo de bioacumulação, isso acontece muito aqui na nossa região, pessoal. Vocês podem ver que pode acontecer quando joga dejetos aqui no Córrego do Sapo, próximo do campestre, aonde pode haver esse processo também de bioacumulação. Hoje, vocês podem notar que no Brasil, e o tema da nosso encontro hoje é biomas brasileiros. Como eu já tinha mencionado para vocês, pessoal, biomas é uma parte da biosfera. Ó, parte da biosfera. Uma pequena parte da biosfera. O que ocorre, meus amores? Vocês viram que na aula anterior a gente falou dos principais biomas do planeta. Onde nós vimos a tundra, taiga, vai lá, isso, floresta temperada, floresta tropical, boa garoto, campos e último, deserto, boa. E aí pessoal, gostaria que vocês não esquecessem do seguinte, quando a gente fala deserto, muitas das vezes já vem na cabeça da gente, sol, calor. Na parte da biologia, principalmente da ecologia, a gente chama de deserto, onde não há condições favoráveis para a manutenção do quê? Da vida. Qual seria o maior deserto do planeta? Seria o deserto de Gobi? Seria o deserto do Saara? Seria o Jalapão? Ou seria a Antártida? Qual seria? O maior deserto do planeta, pessoal, considerado por nós ecólogos como onde não tem condições de vida, é a maior região da Antártida, correto? Então a gente não pode estar esquecendo desses detalhes.
Outra coisa, meus amores, dentro do Brasil, o Brasil é um país tropical, abençoado por Deus e bonito por natureza. Mas lembra dessa música? Isso mostra um pouquinho desses biomas incríveis que o Brasil tem. Porque o nosso país, pessoal, ele é enorme. Ele é como se fosse um continente, não é? Só para vocês terem uma noção, países como o Uruguai, você percorre de ponta a ponta 450 quilômetros, pequeno. Um pouco mais daqui para Brasília, ou seja, você nem saiu de metade do nosso querido estado. Os principais biomas brasileiros a gente mencionou na aula anterior. Hoje a gente vai começar já a falar sobre cada um desses biomas, tá bom? É muita coisa, porque a gente tem as características de cada um. Eu vou anotar, eu quero que vocês anotem também isso daí, tá legal? E vocês possam depois estar fazendo as atividades que eu vou enviar para vocês também. Tá joia, meus amores? Lembrando, vocês não vão perder nada. Por mais que essa quarentena possa durar o tempo que for, a gente está junto, mesmo separados. Essa foi boa, tá? Então é parte da biosfera onde vai ter o quê? Onde vai ter vida. Para ter vida, meus amores, eu tenho que ter vários tipos de ecossistemas, correto? Lembrando mais uma vez que os ecossistemas é o conjunto de fatores bióticos. Quando eu falo fatores bióticos, olha o nome, bio, ou seja, aqui quer dizer que eu estou envolvendo vida, os seres vivos, fauna, flora e, claro, fatores abióticos. Amores, olha o A aqui, ó. Lembra que a gente falou que lá na biologia o A tem o sentido de não. Então aqui abióticos, ou seja, não vida. Correto? Como assim, professor? Não vida? Amores, terra, ar, os gases, água, sucessivamente. Ok? Então esse a gente tem que saber. Então que bioma é uma parte da biosfera que tem determinada região. Nesses biomas vão existir ecossistemas próprios deles, onde vai ter a fator biótico e fator abiótico comum a isso daí. Vamos falar um pouquinho agora de cada um desses biomas nossos brasileiros agora. Com certeza, pessoal, porque não vai dar tempo de fazer, se não fosse fazer uma videoaula aqui de 3 horas para falar desses biomas. Então a gente vai equalizar em tempos para ficar mais fácil para vocês observarem isso daí, tá bom? Deixa só o tio apagar o quadro. Todo mundo anotou? Tem gente ainda demorando a anotar? Vamos? Boa! Tá bom? Deixa o tio apagar. Aquela velha e boa flanelinha que eu estava preparando outras videoaulas, por isso que ela tá meio suja assim, sabe, pessoal? O tio hoje tá desde cedo já e vai o dia inteiro hoje agarrado com esse povo maravilhoso que são meus filhos. Bom, deixa eu apagar aqui pra gente continuar já falando dos biomas brasileiros. Vocês que gostam de viajar, meus queridos, já devem ter visto no nosso Brasil várias regiões lindas, não é verdade? Não é verdade? Maravilhosas, né? Eu, particularmente, como já andei muito por esse país, hoje eu tô inspirado com as musiquinhas, hein? Como eu já andei muito, eu já conheci inúmeros biomas do nosso querido Brasil. E cada um deles tem a sua particularidade, cada um deles tem sua fauna endêmica. O que é isso, professor? Endêmica? Está falando em pandemia? Pandemia, eu estou correndo endêmica, meus amores. É quando uma espécie ela se localiza naquela região e migra aos poucos para outras regiões. Como eu tenho aqui no Cerrado o nosso querido tatu-bola, tatu-galinha, como eu tenho o lobo-guará, como na Mata Atlântica, eu tenho o mico-leão dourado, muito bem. Na floresta amazônica, os lêmures, né? Os búfalos que temos na nossa região norte, somente lá na ilha do Pará, então a região na ilha, que agora não me lembro o nome da ilha, que tem uma grande quantidade de búfalos. Então a gente vai falar um pouquinho agora de cada um desses biomas. E a gente vai começar falando, pessoal, sobre o maior deles. Qual seria o maior bioma do Brasil? Não é o maior time do Brasil, porque senão todo mundo já sabe qual que é. Qual é o maior bioma do Brasil? Boa, meu querida, boa! Floresta
amazônica. Floresta. Tá todo mundo enxergando aí no fundo, vermelho? De boa? Tá enxergando massa? Ótimo. Olha que legal. Pessoal, a floresta amazônica, ela é, como eu disse para vocês, ó, maior bioma brasileiro. E claro, pessoal, que é a maior floresta do planeta, correto? Onde ela fica localizada? Boa! Ela fica localizada, pessoal, basicamente nos estados do Amazonas, do Acre, Rondônia, Roraima, algumas localidades no Pará e no Mato Grosso. Claro que existem outras regiões brasileiras que podem ter restícios de plantas e de animais que são oriundos da floresta amazônica também. Correto, meus queridos? Agora, meus lindos, o que tem de tão especial nela? A floresta amazônica, até pouco tempo, até muito tempo, né? E alguns ainda consideram o pulmão do mundo. Não pode ser considerado. Por quê, professor? Sabe por quê, meus queridos? Porque o oxigênio que lá é produzido, lá também será consumido. Então, ó, empatou. O que a gente pode dizer é que a floresta amazônica seria um ar-condicionado do planeta. E sim, porque você chega lá durante o dia, fresquinho, caminhadas na floresta, mata fechada, muito fresquinho, gostoso de andar. Mas, por quê? Porque os vegetais estão fazendo fotossíntese, estão absorvendo CO2, liberando oxigênio, contrário da nossa respiração. Só que à noite, pessoal, os vegetais eles vão respirar mais do que fotossíntese. Então, à noite, dentro dessas florestas, vai ficar de que jeito? Abafado. Por isso que eu não aconselho a vocês encherem o quarto de vocês de planta, lotado de planta. Durante o dia, nossa, que delícia. Você abre a janela, fresquinho, bacana. Mas à noite, vocês terão concorrentes ao quê? O seu oxigênio. Então não pode pôr uma quantidade muito. Ah, professor, basta pôr durante o dia e tirar durante a noite. Não, de boa. Aí é tranquilo. Então, ele se concentra basicamente em que região do Brasil? No norte do nosso querido país. Correto? Quais são as características dela? Olha para vocês verem, pessoal. Flora variada, com árvores grandes e frondosas. Quando a gente fala frondosas, significa, pessoal, que essas árvores, elas têm as copas muito largas, muito grandes. E o que elas vão impedir assim? A entrada da luz solar em vegetação rasteira. Então, muitas localidades da nossa querida floresta amazônica, você não vai ver uma mata rasteira muito grande, porque não entra muita quantidade de raios solares. E o solo também é uma curiosidade interessante, pessoal. O solo da floresta amazônica é rico demais em material orgânico. Como assim, professor? Que caem muitas folhas no chão. Essas folhas vão sendo decompostas. Lembra de decompositor que a gente comentou em cadeias alimentares? Fungos e bactérias que ficam no solo. Eles vão deixar aquele solo muito umífico que a gente fala, cheio de humus, que é muito material orgânico. Então não dá, às vezes, para uma cultura, uma plantação, ser colocada naquele local ali. Correto? Então árvores frondosas, lindas, troncos bem grossos, como seringueiras, amores? Existem seringueiras na Amazônia que você tem que se juntar pelo menos 8 pessoas, um segurando na mão da outra, assim, para contornar o tronco dela. São árvores, meus amores, com mais de 150 anos de idade. E, infelizmente, a nossa Amazônia hoje sofre um processo muito grande de degradação devido ao quê? A gente comentou sobre isso lá no meio ambiente degradado devido ao desmatamento, que é grande demais que acontece lá. Você entendeu, pessoal? E agora já está tendo problema também com incêndios e tudo mais.
grandes e frondosas, lindas, maravilhosas, uma variedade enorme de flores, de angiospermas maravilhosas. Angiospermas são um grupo de vegetais que produzem flores e frutos, como a laranjeira, como a orquídea maravilhosa que tem lá em grandes quantidades, as nossas queridas bromélias que também tem lá em grandes quantidades, você entendeu? Bom, o que acontece aqui, que vai existir árvores então frondosas e com relação à fauna, grande quantidade de animais, certo? Outro detalhe dessas árvores aqui, pessoal, que como tem muita umidade, como chove muito, certo? Elas vão ter raízes, muitas delas, superficiais. Por quê? Por que superficiais? Porque elas não vão precisar absorver uma grande quantidade muito profunda de água, porque vai ter água ali pertinho, então as raízes são mais superficiais. Fauna variadíssimas, meus queridos. Fauna variada, certo? Contendo uma diversidade enorme de peixes, como por exemplo, o maior peixe de água doce. Qual que é? Alguém se lembra qual que é? O pirarucu. Muito bem, meus queridos. Tem presente na floresta amazônica. Uma quantidade muito grande de anfíbios, como por exemplo, meus queridos, o sapo-cururu. Uma quantidade enorme de répteis, como por exemplo as sucuris, que lá os nativos chamam de sucurugis, ou anacondas, que são cobras com mais de 8 metros de comprimento, certo? Os relatos no Brasil mostram que a maior cobra encontrada foi na floresta amazônica e que mediu em torno de 13 metros e 80 centímetros, se não me falha a memória, certo? Então é muita cobra, né? Correto? Variedade de aves, certo? Onde usam muito fazer postura dos ninhos. E claro, pessoal, muitos mamíferos. Como, por exemplo, eu tenho onças, como as onças pardas, as panteras. Eu tenho uma quantidade muito grande de ariranhas, ou irara, que a gente gosta de chamar, entendeu? Pessoal, anotem. Deixa eu sair da frente um pouquinho para vocês anotarem. Beleza? Notou? Show de bola? Podemos apagar? Tá? Já vou apagar para a gente falar de um outro tipo de bioma brasileiro, tudo bem? Isso! Queridos, um outro bioma brasileiro, que na minha opinião, é o bioma mais bonito do Brasil. É um bioma no qual eu aprendi a trabalhar com ele, no qual me especializei como ecoturista nele, né? E eu sou o maior puxa-saco que existe do Cerrado. Exatamente, meus queridos. Eu sou um adepto do Cerrado. Se um dia vocês tiverem a oportunidade de conhecer, aqui ó, próximo da gente, logo após Mineiros, o Parque Nacional das Emas, se tiverem a oportunidade de uma hora, ir na comunidade Calunga, que fica perto de Brasília, perto de Alto Paraíso, para vocês verem como essa vegetação é bacana. Tiverem a oportunidade de ir aqui em Serranópolis, próximo das nossas casas, onde você vai ver uma quantidade grande de vegetação do Cerrado. E por que eu acho o Cerrado tão bonito? Além da beleza natural que ele tem, pessoal, ele é o único tipo de bioma que ele consegue se ressurgir das cinzas. Vocês já notaram, quando se faz a queima do Cerrado, primeira chuva que vem, o que vai acontecer? Ele começa a brotar, pessoal. Verdinho, bonito, florindo. Não é diferente?
Cá entre nós, eu acho lindo, 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 lindo mesmo, sabe? Quando eu tenho a oportunidade, eu sempre gosto de estar indo próximo daqui da nossa cidade para fazer uma pequena trilha, alguma coisa, para ter contato com esse cerrado. Aqui na nossa cidade tem um cantinho bem bacana, certo? Que eu ia fazer a filmagem lá, mas está fechado, que é o Parque Ecológico, próximo do Espelho d'Água, aqui, tá? No Parque dos Buritis. É interessante a parte que se tem um pouco à direita, onde tem algumas árvores típicas de cerrado. Pé de campeão, a aroeirinha, o cedro, o ipezinho amarelo, entendeu? E vegetação rasteira, como o capim-flechinha, que tem ali na nossa região também. Na hora que vocês tiverem a oportunidade, quando acabar essa quarentena, porque ela vai acabar, a gente vai voltar a ficar junto, a gente pode marcar um dia, da gente dar um pulinho ali, certo? A gente dá uma olhada ali, fazer uma aula de campo, um sábado de manhã, né? A gente convida os nossos queridos pais para ir lá junto com a gente, fazer um passeio para a gente conhecer ao vivo como que é esse nosso querido bioma do Cerrado. O Cerrado, pessoal, localiza-se no Brasil em alguns estados como, claro, né? No nosso querido estado de Goiás, tem no estado do Tocantins, tem na minha querida Bahia. Não é que todo o estado é dele, é onde onde tem o Cerrado, certo? Eu tenho aqui em Minas Gerais, tenho no Distrito Federal, tenho o Cerrado no Mato Grosso do Sul, que são regiões onde vai ter isso daí, não com grande incidência, principalmente no Mato Grosso do Sul, mas vai ter o Cerrado. E quais são essas características desse bioma fantástico? Primeiro, o Cerrado, ele é típico de clima, que a gente chama de clima seco, aonde a umidade do ar não é tão alta como, por exemplo, na floresta amazônica. Floresta amazônica, onde a umidade do ar é lá em cima, devido à grande quantidade de processo de vaporização. Perfeito, meus queridos. Então, típica de clima seco. Elas vão ter a fauna composta por árvores com galhos retorcidos, com galhos retorcidos, casca grossa, sabe para quê, pessoal? Para suportar o calor, não só do clima seco, como de possíveis incêndios que se tem, sabe? Casca grossa. E um detalhe interessante do cerrado também, elas possuem, já como a gente não tem lençóis freáticos tão superficiais, elas vão ter que ter umas raízes um pouco mais profundas do que lá na floresta amazônica. Para quê, professor? Para tentar buscar água. Então, isso é típico tanto do cerrado como da caatinga, certo? Raízes profundas. Para quê? Busca de água. Correto? Folhas pequenas, né, diminutas, para evitar a perda de água. A nossa fauna, vocês mesmos sabem, vocês andam por aí e tudo mais, ela tem uma replicidade muito grande. Então nós temos pássaros ou aves bacanas, certo? Como por exemplo, pessoal, emas, siriemas, tucanos, bem-te-vi, pardais, passo preto, tudo isso daí. Então, grande quantidade de aves, peixes em quantidades não tão grandes como se tem na floresta amazônica e como se tem no Pantanal, tá? A maioria dos peixes que tem aqui, pessoal, são peixes oriundos de outra região. A gente chama de espécies exóticas, como por exemplo a tilápia, como por exemplo o pacu, como por exemplo a piranha, entendeu? Típica nossa do Cerrado, a gente tem a piaba, o lambari e os piau, exatamente. Então tem peixes, tem anfíbios, como muitas pererecas, muitos sapos, uma quantidade menor de rãs, mas tem também, sabe?
répteis, como cobras. Aqui na nossa região, as cobras mais comuns, pessoal, são a jararaca e a cascavel, certo? Que elas são adaptadas a esse clima seco, são adaptadas a essa vegetação mais rasteira que a gente tem aqui, você entendeu? Elas conseguem viver mais bem ambientalizadas, se a gente pode dizer dessa maneira, correto? E claro, mamíferos. Então a gente tem alguns mamíferos típicos aqui, como por exemplo os mamíferos desdentados, da classe dos cernatos, como o tatu, como o tamanduá. Temos uma quantidade boa de gambás, de veados matreiros, do lobo-guará. Então o cerrado ele tem essa diversidade enorme dentro dos nossos queridos mamíferos, correto? Anotem, pessoal, rapidão. Beleza? O tio só foi tomar uma aguinha. Vou apagar aqui de novo. Vamos lá, vamos lá. Vamos falar de mais um tipo de bioma, certo? Esse aqui, pessoal, é um bioma que aqui no Brasil ele é pequeno. Na realidade, ele é o menor bioma que a gente tem aqui no nosso Brasil. E tem também, e é claro, pessoal, ele é considerado um deserto. Eita, professor, tem? Tem. Ah, eu vi uma novela uma vez, acho que eu não, porque vocês é muito novinho, né? Mas minha mãe viu uma novela que chamava Tieta do Agreste. E esse Agreste era um cheio de dunas. Lá é deserto, naquela região, pessoal, a gente vai falar também. Mas são os mangues que existem naquela região, você entendeu? Então o deserto que a gente tem no nosso querido Brasil, ele fica localizado no estado de Tocantins. Mais particularmente no Jalapão. Quando a gente fala Jalapão, nada mais é do que uma parte do deserto, da parte do país, desculpa, que tem uma quantidade menor de vida. Lá tem muitos ventos, uma quantidade enorme de ventos, certo? Muita areia, muitos locais que são desabitados, correto? E tem grupos, estruturas locais no solo muito interessante. Se vocês tiverem a oportunidade de um dia conhecer o nosso querido Jalapão, existem fluxos de água que passam na areia e eles formam pequenas cavernas, que a gente pode falar dessa maneira, e aí você, entrando lá dentro, a areia não deixa que você afunde. É uma coisa muito bacana. Outra coisa maravilhosa que tem lá no Jalapão, pessoal, são as estruturas rochosas. Ó, as estruturas rochosas. Vocês podem notar, depois se vocês, agora que vocês têm um tempinho a mais, pesquisar essas cavernas, essas estruturas rochosas que tem no nosso querido Jalapão. Vocês podem notar, pessoal, que vocês vão ver belezas que antes vocês não tinham visto. Então o pessoal usa muito para fazer trilha, o pessoal usa muito para fazer escalada, para descer de rapel, muito nisso daí. Os animais que tem na região do deserto, do Jalapão, é basicamente aquelas que a gente encontra também aqui, desculpa, no nosso querido Cerrado. Então, pessoal, eu vou ter, ó, fauna e flora semelhantes ao Cerrado. Por quê? Lá também, pessoal, vai ser uma região de clima seco, certo? Com chuvas, ó, com chuvas diminutas, não são muitas chuvas diminutas, e em determinado tempo. Então lá tem assim, ó, época de chuva
e época de seca. Por quê? Pela proximidade que se tem com o Pantanal. Se tem essa proximidade com o Pantanal, então há essa variação climática que se tem também no nosso querido Jalapão. Tudo bem? Deixa eu sair da frente para vocês anotarem. Beleza? Bom, pessoal, então olha, hoje a gente falou sobre os biomas brasileiros, citamos a diferenciação que existe entre biosfera, bioma, ecossistema, comentamos e falamos sobre 3 biomas brasileiros. Falamos sobre a floresta amazônica, falamos sobre o nosso lindo e querido Cerrado e falamos também um pouquinho sobre o deserto do Jalapão. Mostrei para vocês em quais estados eles ficam, em quais estados eles estão localizados e mostrei também para vocês que, estou dando sinal de cada cachorrinha aqui, entendeu? Mostrei para vocês como que é cada fauna e flora dessa região, de que maneira eles podem viver e se ambientalizar, tá bom? Pessoal, gostaria muito de agradecer a vocês, você entendeu? De agradecer a vocês por mais uma vez estarmos juntos aqui e não deixem de esquecer, pessoal, de relembrar essas aulas, essas videoaulas que a gente está fazendo, de montar um cronograma de estudo, cuidarem da sua saúde mental, cuidarem da sua saúde, se cuidem, tá, pessoal? Agora com essa liberação fracionada do comércio, se forem sair de casa, por favor, utilizem a máscara. Mais uma vez, se cuidem que o tio está aqui esperando por vocês, tá bom? Pessoal, muito obrigado. Até o nosso próximo encontro e um beijo no coração de vocês, meus queridos.